isso não é só uma nota, isso é um chamado para que o Senado se levante dos seus joelhos, se coloque de pé e dê conta da sua tarefa. Vamos comentar a nota das Forças Armadas às instituições e ao povo brasileiro. A nota, ela começa de uma forma muito simbólica. Ela começa assim: às instituições e ao povo brasileiro. O fato das Forças Armadas colocarem primeiro as instituições já mostra que elas não estão em guerra, que elas estão emitindo uma nota dentro das 4 linhas da Constituição Federal, tá? Não é à toa que eles colocaram primeiro as instituições. Então, estamos nos referindo ao povo brasileiro, mas também estamos nos referindo às instituições. Nós respeitamos as instituições, certo? Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil, as Forças Armadas têm consciência disso, então, qualquer tipo de manifestação que denote sair das 4 linhas da Constituição é temerária, as Forças Armadas sabem disso, então elas começam a sua nota dessa forma, se referindo às instituições também e ao povo brasileiro. E aqui tem uma coisa muito importante também. As Forças Armadas declaram, elas reafirmam o compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Nesse trecho dessa nota, que é o primeiro trecho da nota, as Forças Armadas reafirmam o seu compromisso com a democracia. É um compromisso irrestrito e inabalável. Percebam que não existe nenhuma palavra aqui nessa nota que foi colocado de forma aleatória. As palavras que estão nesta nota, todas têm um significado muito profundo e existe uma razão para estar aqui. Então, eles começam falando para as instituições e, na sequência, reafirmam o seu compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social. O que eles estão falando aqui? Não vamos tomar o poder. Não é esse o nosso objetivo. Estamos entendendo o povo nas ruas, na frente dos quartéis, mas nós temos um compromisso com a democracia e nós não vamos tomar o poder, não é isso. Percebem? Então, ainda naquele tom, para deixar as coisas calmas, né? Não estamos aqui dando nenhum tipo de golpe, nem agindo de forma antidemocrática. Estamos vivendo tempos muito temerários no Brasil. As Forças Armadas sabem disso, então elas se colocam de uma forma muito democrática. Bom, então, compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e a harmonia, deixando muito claro que não vai haver nenhum tipo de tomada arbitrária do poder. Aqui tem uma questão, no segundo trecho, ele já fala que a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições. Então, aqui ele fala que a Constituição Federal diz que as instituições precisam assegurar os direitos das pessoas. Olha só, não é por acaso. Então, eles estão falando que as instituições, elas devem assegurar os direitos. E o que a gente está vendo com o Poder Judiciário? Eles estão assegurando algum direito? Não, eles estão violando os nossos direitos. Que direito tem sido mais violado pelo Poder Judiciário? A liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento. E é disso que ele trata nesse item. Ele fala que as instituições devem assegurar os nossos direitos, especialmente o quê? A livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Então, aqui ele também já faz um parênteses para a questão de impedir o direito de locomoção das pessoas, né? Fechar estradas, fechar rodovias, que isso não está dentro do que as instituições devem assegurar, mas elas devem assegurar os nossos direitos e não violá-los. E ele deixa muito claro a questão da liberdade de expressão. Agora, nesse próximo trecho que eu vou trabalhar com vocês, tem algo muito valioso.
O que o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, tem usado, e não só como presidente do TSE, mas como relator do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos, o que ele tem usado para prender pessoas, para derrubar contas? Ele diz que essas pessoas estão atacando o Estado democrático de direito. O argumento mor do Alexandre de Moraes é o ataque ao Estado democrático de direito. Que as pessoas estão se manifestando na internet para atacar o Estado democrático de direito, que isso é temerário e por isso que as contas são derrubadas. Ele usa esse argumento. E as Forças Armadas, nessa nota, fazem uma lembrança muito oportuna de uma lei que foi promulgada em 2021, em setembro, que ela acrescentou um artigo ao Código Penal que ela fala justamente que não é crime contra o Estado democrático de direito a crítica aos poderes constitucionais. Fazer crítica ao poder judiciário, fazer crítica ao poder legislativo, fazer crítica ao poder executivo não é atentar contra o Estado democrático de direito. Isso está no Código Penal, com todas as letras. E as Forças Armadas fizeram essa lembrança na nota, que isso não é crime. Foi perfeita essa colocação. Porque esse tem sido o argumento do Alexandre de Moraes e do STF para enquadrar todo mundo, para derrubar a conta. Então, fazer críticas nas redes sociais, ou nos meios jornalísticos, ou mediante manifestação pública, nas passeatas, que nada disso é crime contra o Estado democrático de direito. Não existe violência nesses atos. O Estado democrático de direito nunca esteve em risco por conta dessas manifestações, por conta de vídeos nas redes sociais. E isso está claro no Código Penal. E as Forças Armadas trouxeram essa lembrança muito oportuna nessa nota às instituições e ao povo brasileiro. E agora, nesse próximo trecho, ele deixa clara a posição das Forças Armadas em relação à atuação dos agentes públicos que estão violando os direitos individuais. Porque ele fala aqui na nota, são condenáveis tanto as restrições a direitos por parte de agentes públicos, como também os excessos cometidos nas manifestações. Então percebam, as Forças Armadas nessa nota colocam que são condenáveis os excessos que acontecem nas manifestações, que as pessoas que se excedem e impedem o direito de ir e vir das pessoas, violam esse direito, mas ele também coloca no começo desse parágrafo que são condenáveis as restrições aos direitos por parte de agentes públicos. Vejam só que linhas corajosas de colocar como condenável uma ação de um agente público que restringe direitos. Essa linha é muito corajosa, é muito oportuna, é muito necessária. Ele só não escreveu o nome do Alexandre de Moraes aqui, mas ele deixou muito claro. São condenáveis eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. Ele só não colocou o nome do Alexandre de Moraes aqui, mas está muito claro. Na sequência, ele traz a forma de resolver esse conflito, que tem sido algo que eu tenho falado aqui no meu Instagram desde o início dessas manifestações. As Forças Armadas declaram que a solução para qualquer controvérsia, para esses conflitos, devem valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. As pessoas, as instituições responsáveis e competentes devem buscar na lei a solução das controvérsias. Então, é uma nota escrita dentro das 4 linhas da Constituição, sem nenhum tipo de viés antidemocrático, sem nenhum viés de tomada do poder, mas relembrando os deveres e atribuições dos poderes
da República, eles deixam muito claro que a solução precisa passar pelo Estado Democrático de Direito. Nós temos instrumentos legais para dirimir essas controvérsias, para acabar com as arbitrariedades do Poder Judiciário. Nós temos instrumentos legais, instrumentos institucionais, instrumentos legítimos. E essa nota traz essa preocupação, aponta nessa direção. E olha só, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população. Cabe às autoridades da República instituídas pelo povo. Quais são as autoridades da República instituídas pelo povo? Quem que o povo elege? Ele vai enunciando nesse parágrafo e depois ele fala quem é a instituição. Deixa eu voltar aqui os comentários, que estava parado aqui para mim. De quem será que ele está falando nesse momento? Que cabe às autoridades da República instituídas pelo povo. Quem que o povo institui, gente? Quem que o povo coloca lá? Quem que o povo elege? O povo elege ministro de tribunal? Não, exatamente. O Ramos aqui está falando, ele está falando do poder legislativo. Ele está conclamando o poder legislativo, os senadores, a tomarem uma atitude dentro das atribuições e dos limites de suas competências constitucionais. Ele está falando do poder legislativo, dos senadores. É disso que ele está falando. Que esse poder precisa dar a imediata atenção. Olha só, gente, não tem palavras aqui ao léu. Imediata atenção, não é para amanhã, não é ano que vem. É imediata atenção para as demandas legítimas do povo. Demandas legítimas do povo. Mais uma vez, ele deixa claro que aqui não há intenção para a tomada de poder pelas Forças Armadas, tudo bem? E na sequência, ele deixa muito claro quem é esse poder da República ao qual ele se refere. Ele fala da importância da independência e harmonia dos poderes, em particular do poder legislativo, casa do povo. E olha só como ele coloca, destinatário natural dos anseios do povo. O poder legislativo é o destinatário natural dos nossos anseios, dos nossos pedidos. Não são as Forças Armadas. Eles declaram isso na nota. Nós temos que recorrer ao poder legislativo, que é o destinatário natural dos nossos pleitos, das nossas demandas. E essa nota das Forças Armadas já é um pedido para que o Senado tome uma providência. Porque olha só o que ele fala mais na frente. Ele fala que o poder legislativo atua sempre na busca de corrigir, prestem atenção nessa palavra, de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos. Percebam o que ele fala, o que a nota fala, que a Casa do Povo, o poder legislativo atua para corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos. Muito oportuno isso aqui. Muito bem escrito. É um chamado, isso não é só uma nota, isso é um chamado para que o Senado se levante dos seus joelhos, se coloque de pé e dê conta da sua tarefa, das suas atribuições, no limite das suas competências constitucionais. Isso é um chamado. Isso é um chamado. O povo gritou para as Forças Armadas e esse grito ecoou através das Forças Armadas nessa nota para o Senado. A direção das manifestações sempre teria que ter sido para o Senado. E as Forças Armadas fizeram isso agora.
deram o direcionamento que essas manifestações precisavam ter. Percebem? E olha só como é bonito o que ele termina aqui nesse trecho, que ele fala que essas arbitrariedades ou descaminhos podem colocar em risco o bem maior da nossa sociedade. Coloquem aqui para mim nos comentários. Qual é o bem maior da nossa sociedade que está correndo risco, que está sendo violado pelo autoritarismo, pelas arbitrariedades? Coloquem para mim aqui nos comentários. Qual é o bem maior da nossa sociedade? Que democracia? Que mais? Liberdade. A liberdade, escrevam, encham esses comentários de liberdade. Liberdade é o bem maior da nossa sociedade e cabe ao Poder Legislativo, ao Senado, corrigir essas arbitrariedades e esses descaminhos que colocam em risco a nossa liberdade. Isso, que lindo ler isso. Escrevam liberdade, liberdade, é isso. É a nossa liberdade que está sendo violada. Isso mesmo, liberdade. E eles finalizam a nota dizendo que as Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional. Então aqui é um arremate. Aqui é um arremate em que eles colocam mais uma vez que não estão trabalhando fora das linhas da Constituição, das 4 linhas da Constituição, que eles não estão imbuídos do sentimento de tomar o poder. Não é isso. Eles fizeram uma nota conclamando o poder da República, o Legislativo, para corrigir as arbitrariedades que estão sendo feitas contra a nossa liberdade. E eles finalizam dizendo que as Forças Armadas seguem vigilantes e atentas e focadas ao seu papel constitucional. Tudo bem? Uma nota, novamente, num tom democrático, que ecoa a voz do povo e conclama o Senado ao cumprimento das suas funções constitucionais.